tarde, internauta. Está no ar o BNews Entrevista, ao vivo pelo Facebook, todos os dias às 14 horas. Hoje nós trouxemos aqui no estúdio o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco. Ele vai falar um pouquinho das ações de turismo aqui na capital baiana e também trazer muitas novidades. Com certeza ele vai falar para a gente sobre a programação do Réveillon, do Carnaval. Então, fique ligadinho aí que a gente vai passar tudo para vocês. Tudo bom, secretário? Boa tarde. Tudo bem, Juliana. Boa tarde a todos os internautas aqui participando com vocês do BNews. Para mim é uma grande oportunidade estar diretamente com vocês, ligados e conectados nesse momento. E você também, se quiser participar, mande sua pergunta pelos comentários do Facebook que a gente lê aqui na hora, tá certo? Então vamos lá. Secretária, apesar da gente falar um pouquinho mais para frente sobre festas, eu vou puxar sobre um assunto mais recente, né? Na semana passada nós tivemos aí uma tragédia, né, referente a um acidente em lancha, com uma lancha que vitimou 19 pessoas. Ainda está muito recente, mas eu queria saber, porque depois desse episódio, na verdade, algumas perguntas ficaram ainda no ar, né? E eu queria saber, na verdade, o que a secretaria, ou se a secretaria teve alguma ação, se a secretaria atendeu as famílias, como que foi o papel da secretaria nesse acidente? Olha, Juliana, primeiro, o que ocorreu realmente comoveu a todos. É evidente que surgiram, depois do acidente, uma série de abordagens, algumas afirmações que teria sido uma tragédia anunciada, e tantas outras opiniões diversas. No caso da Secretaria de Cultura e Turismo, que talvez seja uma postura de toda a Prefeitura, nós temos algumas limitações e por isso utilizamos de muita responsabilidade para abordar a questão do transporte de passageiros entre Salvador e outros municípios, nesse caso o município de Veracruz, em Mar Grande ou mesmo a Itaparica, a partir do sistema ferry-boat ou outras travessias que porventura se estabeleça na Baía de Todos os Santos. Por quê? Porque a competência de não só autorizar ou prestar diretamente o serviço ou fazer a concessão e, consequentemente, fiscalizar é do governo do estado através da AGERBA. Por isso mesmo, nós que atuamos no município de Salvador, na área de turismo, nós temos um trabalho já feito há muito tempo de planejamento, programação e cuidado com relação ao transporte de turistas entre Salvador e a Baía de Todos os Santos. Tanto assim que nós estamos muito próximos com uma grande operadora nacional de implantar um novo produto de passeio à Baía de Todos os Santos, visitando algumas ilhas como Ilha de Maré, onde nós temos lá o Oratório de Maré, Ilha dos Frades, com a primeira praia Bandeira Azul e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas tudo isso a gente tem feito testando novas embarcações. Posso lhe dizer que tem algumas embarcações privadas de muito boa qualidade à disposição, que são tipo catamarãs, que já utilizaram, como por exemplo, o transporte de trabalhadores para a região de São Roque do Paraguaçu e que está à disposição. Então, essa é a nossa principal atuação e preocupação nesse sentido. É claro que nós podemos acompanhar de perto e a necessidade de fazer essa modernização também em relação a essas travessias já citadas. O que nós esperamos é que haja modernização, que haja, logicamente, um melhor desenvolvimento e que a gente possa, de fato, oferecer não só para os turistas, mas para os baianos, propriamente dito, um melhor sistema de transporte. É isso. O senhor acha que esse acidente prejudicou diretamente no turismo? Porque as lanchas fazem o papel de transporte, né, das pessoas de Salvador para a ilha e vice-versa, mas também de turismo, né, pessoas que vão visitar as ilhas e Morro de São Paulo, por exemplo. O senhor acha que esse acidente pode ter prejudicado um pouco a imagem do turismo aqui em Salvador? Qualquer notícia negativa, sobretudo uma que envolve vidas perdidas, é muito negativo para qualquer destino turístico, mas sobretudo para Salvador e para a Bahia. Veja você, Juliana, que enquanto nós estávamos negociando a retomada da Baía de Todos os Santos e Salvador como ponto ou porto de recepção de regatas internacionais, conforme anunciamos na última sexta-feira, com a Transat Jacques Vabre, ocorreu esse acidente. Então, veja que nós estamos retomando, e foi uma certeza do prefeito Assemineto, quando no ano passado patrocinou o Fórum Internacional de Economia Náutica e criou o Comitê
de Economia Náutica de Salvador, com participação da iniciativa privada, com participação da Secretaria de Turismo do Estado, mas também como protagonista de poder trazer esses novos eventos, eventos que são importantes, que vão movimentar a economia, toda ela associada à náutica e à Baía de Todos os Santos, e o acidente acabou criando, de fato, uma projeção muito negativa. No próximo dia 20 de setembro, nós estaremos em Paris, na França, acompanhando o anúncio internacional dessa regata Transat Jacques Vabre, que vai ocorrer em novembro, e a gente vai buscar reverter, porque a Baía de Todos os Santos realmente tem um potencial fantástico e precisa de melhor infraestrutura. Por isso, nós cobramos do governo do Estado a execução do Prodetur, que foi escolhido para que houvesse intervenções na Baía de Todos os Santos, para a melhoria dos atracadouros. A gente chega em Paramana, em Ilha dos Frades, tem uma situação muito precária de atracação, inclusive de pequenas embarcações. Embarcações até utilizadas às vezes por pescadores ou por aqueles barcos que fazem a travessia de Madre de Deus para a Ilha dos Frades, transportando estudantes e trabalhadores. Então, é preciso ter mais atenção com essa infraestrutura dos atracadouros na Baía de Todos os Santos, melhorando o serviço também, não só das embarcações, mas também do receptivo e do transporte. O senhor justamente disse que essa parte da fiscalização, né, e a gente sabe que é da Agerba, podemos dizer, o senhor pode dizer que há uma responsabilidade da Agerba nesse acidente específico, o Ministério Público já apontou algumas questões. O que o senhor vê em relação à Agerba, a responsabilidade dela em relação a esse acidente? Olha, é preciso levar em consideração que o acidente é um fato pontual, mas não é um fato isolado, né? Ainda semana passada ocorreram algumas blitz. É claro que o acidente acabou provocando toda essa repercussão, inclusive de pessoas que estão buscando, seja pelas suas representações institucionais, como a Câmara Municipal, o Ministério Público, a própria Capitania dos Portos, todo mundo buscando, logicamente, propor soluções de forma definitiva para essa questão que envolve, é claro, uma concessão, uma permissão. Então, tem sim muita responsabilidade da Agerba sobre tudo isso que ocorre. Nós sabemos e temos notícias, e vocês muitas vezes transmitem uma embarcação do ferryboat à deriva, em algum momento de travessia, ou com dificuldade de atracação em algum ponto, seja em São Joaquim, seja em Bom Despacho. Então, tudo isso é fruto exatamente da necessidade de maior atenção com a fiscalização desse sistema que é feito pela iniciativa privada. Então, de fato, a Agerba tem sim uma responsabilidade. Eu não posso aqui e não faria isso envolvendo esse acidente propriamente dito, que eu tenho certeza que será apresentado aí todas as motivações e causas, e aí sim aqueles que tiverem responsabilidade, seja os donos das embarcações, seja aquele que opera o terminal. A gente viu aí que o terminal ele é operado pela iniciativa privada também, sendo concedido pelo Estado. Então tudo isso vai vir, eu acho que esclarecido a partir das vistorias e do relatório final. Como o senhor falou, a Câmara está tentando abrir uma comissão especial de inquérito para investigar esse acidente e, na verdade, para investigar a Agerba, né? O senhor que é vereador, né? O senhor acredita que está havendo uma politização do assunto ou não? Já passou da hora mesmo das autoridades, dos órgãos da Câmara de Vereadores investigarem esse serviço, essa fiscalização que falta da Agerba? Olha, a politização sempre haverá, né? Quando você tem agentes políticos atuando no intuito exatamente de fazer a defesa daqueles que foram prejudicados ou da melhoria de um sistema. A partir do momento que um parlamentar ele se coloca à frente de uma defesa ou de uma cobrança, ele traz um componente político para esse assunto e para esse tema. O que nós, e aí até mesmo por ser um político licenciado, mas tendo o meu mandato, acho legítimo todas essas atuações e posições, e o que é mais importante exatamente é a consequência, é a busca de melhorias e de, lógico, responsabilização, mas acima de tudo, melhorias, para que não haja, evidentemente, a continuidade de uma situação tão precária de uso. Lembrando que esse acidente que ocorreu foi às 6h30 da manhã, ali estavam praticamente trabalhadores, única e exclusivamente, pessoas que estavam se deslocando de Veracruz para Salvador para vir trabalhar. Poderia ter ocorrido no momento do verão, com turistas e uma repercussão muito maior, mas, sobretudo, a gente tem que ter responsabilidade exatamente com essas pessoas, que fazem o uso diário, praticamente com uma travessia diária, para vir trabalhar, para vir estudar, ou até mesmo para poder
ter acesso a um sistema de saúde, seja o que for, né? Então, por isso mesmo, eu acho que é legítimo, sim, essa cobrança dos parlamentares, sobretudo na Câmara Municipal. Ok, vamos mudar de assunto então, agora. Quando o senhor assumiu a Secult, o senhor disse que tinha um plano de 40 ações, né, voltadas para impulsionar o setor de cultura e de turismo. Aí eu citei algumas aqui, né, que foi a requalificação da Avenida 7, entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves, a implantação do Museu da História da Cidade e do Arquivo Público Municipal na Praça Cairu, as reformas nos trechos da Orla de Estela Maris à Praia do Flamengo e de Pitanga à Barra Ondina. São algumas dessas, o que já foi feito e o que falta ainda para esse ano, por exemplo, né? Porque são 4 anos aí, mas pelo menos esse ano. Olha, é importante a gente destacar que esse plano de intervenções para alavancar o turismo e a cultura em Salvador passa não só pela requalificação urbanística, requalificação física, e você traz aí alguns exemplos bastante objetivos. A primeira obra dessas citadas, que será iniciada, é exatamente a requalificação da Avenida 7, no centro histórico de Salvador, portão de entrada para o Pelourinho. Essa que é uma avenida centenária, com uma importância muito grande no comércio de rua da cidade de Salvador. E o prefeito Assemineto elegeu esta obra como uma obra prioritária que vai ser, de fato, a grande âncora para todas as intervenções que virão no centro histórico. Nós temos e iremos dar continuidade à requalificação da Orla de Salvador, além dos 13 trechos já entregues pelo prefeito, esses 2 trechos que eu considero assim, muito importantes, um praticamente em conclusão, que é na região do subúrbio, entre Plataforma e Itacaranha, mas esse trecho também entre Estela Maris, Praia do Flamengo e Pitanga, porque tem, de fato, essa região um potencial muito grande, não só de criar novas estruturas e novas áreas de entretenimento, de lazer para os soteropolitanos, mas, de fato, aproveitando já o polo hoteleiro que está ali instalado e alguns equipamentos privados de lazer, se transformar, de fato, numa área muito, mas muito atrativa da cidade para o turista de sol e praia, aqueles que querem vir colocar o pé na areia e desfrutar sobretudo das praias, belas praias que Salvador possui, que se foram muito prejudicadas pela perda das barracas. Então, além das obras, nós temos a implantação de novos equipamentos. Você cita o Museu da História com arquivo público. Nós devemos licitar essa obra já no início de 2018. O marco de entrega dela é abril de 2020. É uma obra bastante significativa. Além da restauração do casarão antigo, tem a construção de um prédio com 10 andares que vai comportar todo o arquivo público histórico de Salvador, que é um arquivo riquíssimo, talvez o melhor e maior das Américas, mas que vem sendo muito maltratado desde gestões passadas, e o prefeito Assemineto, então, escolheu dar um tratamento adequado a esse arquivo público. Ele vai ser plenamente restaurado e trazido, ou melhor, levado para um novo prédio. Eu tenho certeza que quando entregarmos a cidade, todos vão se orgulhar desse equipamento tão importante. O Museu da Música Brasileira, no Casarão dos Azulejos, ali no entorno da Praça Cairu. Nós já estamos na fase final de estabilização daquele casarão. A Prefeitura precisou recorrer para poder desapropriar os imóveis, pagar através de um depósito judicial, e desde que ele recebeu a posse no início de junho, tem feito as intervenções. Nós vamos ter ali um belíssimo equipamento. Talvez o mais novo é a Casa do Carnaval, lá na Praça da Sé, um prédio que está ficando pronto. A gente deve receber até o final de setembro por parte do IFAM. É um prédio da Prefeitura, do município, que foi totalmente restaurado, melhor dizendo, mudada toda a sua estrutura, e é o que tem talvez os melhores equipamentos, muito modernos, e aí onde nós vamos instalar um espaço permanente, não só de memória do Carnaval, mas de produção. Aberto o ano todo. Aberto o ano todo. Quem descer em Salvador ou o próprio soteropolitano terá acesso permanentemente. Eu acho que com um evento que é tão importante para a economia da cidade, para a cultura de Salvador, receberá um espaço adequado para toda essa reverência e para toda a produção que ele permite. E aí você tem uma outra série. Agora, me permita só destacar 2 coisas que eu considero importantes. Claro. E ainda que estão nesse plano. O programa de certificação empresarial e profissional. Nós precisamos melhorar muito os serviços em Salvador, em bares e restaurantes, em hotéis, o receptivo. Tem muita gente se queixando que o baiano perdeu
praticamente aquele espírito do bem receber, da hospitalidade. Então o assédio hoje é o que praticamente impera nas ruas, às vezes até no aeroporto. Para você passar por uma lanchonete ou um restaurante do aeroporto, você tem vendedores que vêm praticamente esfregar o cardápio no rosto das pessoas. Então isso é muito ruim. Então nós estamos com esse programa de certificação, nós vamos lançar também através do Prodetur, visando criar uma nova dinâmica de relação então, dos com funcionários, qualificação, capacitação empresarial e profissional e certificação. Ou seja, os equipamentos que prestam serviço aos soteropolitanos e aos turistas terão que ter aí sim o seu certificado de qualidade na prestação de serviço. E isso tudo vai estar também com a mobilização de rua através do sindicato de guias, sindicato de monitores, o sindicato de empresas de turismo, para que a gente possa retomar essa vocação que é tão própria dos baianos e dos soteropolitanos. E o outro é o plano de promoção da cidade. Salvador viveu muito tempo à sombra da Bahia, né? Eu costumo dizer isso porque a Bahia se projetou para o Brasil e para o mundo, e Salvador surfava bem nessa onda boa que a Bahia teve, sobretudo no passado. Mas a promoção da Bahia caiu muito, e nós precisamos ser protagonistas nessa nova Salvador, de apresentar essa nova cidade, uma cidade que vem se requalificando nos últimos 4 anos e meio e que precisa ser mostrada para os operadores e agentes de viagem, para aqueles que vendem Salvador como destino turístico. Então, e por que o senhor acha que teve realmente essa queda? Olha, primeiro, nós perdemos um centro de convenções que, além da importância que tinha de fluxo, de trazer turistas para a cidade através dos congressos, das feiras, dos seminários, muito deles internacional, era uma boa oportunidade de promoção da cidade. Quando nós recebíamos aqui 10, 12, 15 mil congressistas, era mais fácil da gente fidelizar, ou seja, da gente oferecer para que eles pudessem conhecer os aspectos da história, da cultura, das belezas naturais, da gastronomia da nossa cidade. Isso fazia com que essas pessoas ou voltassem ou fossem promotores de Salvador em todo o mundo. Então, a primeira coisa é essa, perdemos equipamento importante como o centro de convenções. A segunda foi um equívoco no nosso olhar em relação à promoção da Bahia. Nós não vimos hoje a Bahia com uma identidade internacional, muito menos nacional. Nós perdemos espaços para outros destinos do Nordeste e nós precisamos recuperar essa posição. Decisões que foram muito demoradas, como, por exemplo, a redução da alíquota de ICMS do gás querosene, enquanto Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e até Sergipe fizeram uma política de baixar essas alíquotas, permitindo que atraíssem novos voos, operações como o Hub da Azul em Pernambuco, em Recife. Então, ou seja, uma política mais, eu diria, ousada para que a gente pudesse estar mais competitivo. Então, nesse sentido, e para te dar um exemplo muito concreto, Juliana, nós estamos agora lançando a licitação para a contratação de uma agência de comunicação digital. A gente quer exatamente dialogar com o internauta, que hoje é quem está comprando diretamente viagem no mundo inteiro. Então, é muito fácil falar com os internautas, porque quando ele pretende viajar, ele vai lá consultar o site da companhia aérea ou de uma agência online, ou então ver em algum atrativo o que é que as pessoas estão comentando, o que é que a cidade ou qualquer cidade tem para oferecer. Então a gente vai deixar de participar das feiras para poder entrar muito mais nessa relação digital, que nas redes sociais, que eu acho que é uma forma mais contemporânea, mais moderna de buscar atingir aqueles que podem ser atraídos para visitar Salvador. Justamente. Um outro ponto, né, que você comentou aí também, é que a questão do aeroporto de Salvador, que é uma das portas de entrada para o turismo da capital, né, e diversos outros locais aqui da Bahia. O aeroporto ficou muito tempo, né, com uma infraestrutura bem precária, e recentemente há uma empresa francesa que assumiu. Apesar de, acho que um pouco mais de 2 meses ela assumiu, ainda se vê pouquíssimas alterações, né? O que a prefeitura tem feito, ou tem alguma relação com a Infraero ainda, né? Ou com a própria empresa francesa? Já tem alguma relação para estímulo mesmo, ou até mesmo para dizer, olha, falta isso, a gente sugere aquilo? Muito interessante isso, né? O aeroporto de Salvador foi eleito no ano passado como o pior aeroporto administrado pela Infraero, ou seja, entre os 15 maiores aeroportos do Brasil.
E isso foi fruto exatamente da decisão equivocada do governo federal, na época que não incluiu o aeroporto de Salvador nas primeiras rodadas de concessão e, segundo, tirou os recursos de investimento da Infraero. Então, por isso, a gente encontra o aeroporto de Salvador com escada rolante não estando funcionando, com ar refrigerado precário, com as esteiras de bagagem quebradas, dificultando, inclusive, demorando muitas vezes o tempo entre um passageiro sair da aeronave, pegar sua mala, encontrar um transporte para chegar a um hotel ou na sua residência de volta a Salvador, do que estar voando pelos céus do Brasil. Então, eu acho que a gente tem agora um momento muito, eu diria, fértil. Na verdade, a empresa Vinci Airports é uma empresa francesa que ganhou a concessão feita pelo atual governo federal e ela entra agora a partir de setembro. Na verdade, a operação ela começa agora em setembro, de uma forma assistida ainda, porque pelo contrato, durante os 6 primeiros meses, a Infraero continua como titular da operação e a Vinci entra então como uma operação assistida. E a partir de março de 2018 é que ela assume a titularidade. Mas ainda hoje, nós estamos falando aqui próximo das 15 horas, ainda hoje, em primeira mão aqui, o presidente internacional da Vinci Airports estará reunido conosco para apresentar o plano de investimento. Foi um pedido que o prefeito Assemineto fez quando logo a empresa ganhou o leilão, de convidar a diretoria da Vinci para vir a Salvador. Eles estiveram aqui no primeiro semestre ainda, e o pedido que o prefeito fez foi aquilo que ele fez em janeiro ao ministro dos Transportes, que é exatamente antecipar os investimentos na manutenção. E a gente precisa que nessa próxima estação já, nessa próxima alta estação, o aeroporto de Salvador já tenha condições muito melhores de recepcionar os turistas e também fazer com que os baianos, soteropolitanos, tenham uma experiência melhor quando sair da nossa capital. Nós acreditamos que a partir de hoje a gente vai conhecer esse plano efetivamente, objetivamente, e esperamos que pelo menos até dezembro a gente tenha aí já aquilo que você chamou a atenção, intervenções muito concretas, muito claras na melhoria da infraestrutura e dos serviços no aeroporto de Salvador, e que isso sirva, evidentemente, para nós deixarmos de ter comentários muito ruins daqueles que passam pelo aeroporto de Salvador, ou chegando na cidade ou saindo da nossa cidade. Com certeza. Secretário, um outro ponto polêmico daí da gestão foi a questão da retirada das barracas, né, de praia da orla de Salvador. E apesar da prefeitura, né, ter se esforçado, colocado algumas barracas bem modernas, mas em alguns pontos só da orla de Salvador, a população ainda reclama muito, diz que essas barracas não atendem à demanda. A prefeitura tem algum outro plano para isso? Porque a gente já vai chegar em mais um verão, né? E mais um verão a população, vamos dizer assim, desassistida nesse sentido das barracas de praia, que era, né, algo tão próximo das pessoas ali que iam à praia de Salvador. Um tema muito importante, mas só complementar ainda o que eu falava sobre o aeroporto de Salvador. O prefeito Assemineto caminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei, Juliana, que apresenta uma série de incentivos fiscais na possibilidade de implantação de um hub de voos internacionais a partir do aeroporto de Salvador. Há o interesse de empresas europeias como Air France e KLM, junto com a Gol aqui no Brasil, para que a gente possa aí ampliar muito o fluxo. E essas condições que a Prefeitura está se dispondo a fazer, abrindo mão de receita para incentivar a implantação, será fundamental também para que a gente possa não só melhorar a infraestrutura do aeroporto, mas também captar novos voos para a cidade. Com relação às barracas de praia, esse é um problema que todos nós enfrentamos, e eu quero aqui lembrar a postura que o prefeito adotou no início da sua gestão, porque ele já encontrou Salvador sem as barracas, depois de uma decisão da Justiça Federal de demolir, de retirada. E quando ele chegou não havia nenhuma, mas nenhuma alternativa de retomada de ocupação de equipamentos públicos urbanos que pudessem servir para a população da cidade voltar a ter pelo menos acesso a serviços, bebidas, alimentos na orla de Salvador. Com isso foi feita essa concessão. Os 2 consórcios que ganharam a concessão estão obrigados a implantar 100 quiosques. Esses quiosques não são barracas, é bom que a gente ressalte isso.
A gente não tem o conceito de barraca por uma decisão da Justiça Federal que proíbe que a gente possa ocupar qualquer faixa de areia ou qualquer área que possa estar ali associada aos limites que são limites federais. Então, eu posso dizer que essa alternativa dos quiosques que a Prefeitura implantou deu certo em alguns espaços da orla, como, por exemplo, a Vila Caramuru, parte do trecho de Itapuã, a orla de Piatã, então aquele coqueiral de Piatã que vivia abandonado, realmente foi muito bem qualificado, entregue de volta à cidade. Tem 2 quiosques desses funcionando razoavelmente bem na região da Ribeira. Então, em todas as áreas, em São Tomé de Paripe, então em todas as áreas que a Prefeitura fez uma requalificação urbanística da orla, a Prefeitura procurou incorporar esse equipamento como uma alternativa, fora os equipamentos de bares e restaurantes que a gente tem. Então, a gente reconhece, o prefeito tem plena consciência disso, que não é a melhor solução para a vocação que Salvador sempre teve, que é de ocupação, de atividades, né, da relação que os baianos têm com a orla. O que é que a gente pensa? Existe um processo em andamento em Brasília, que é a possibilidade da gestão da orla, das praias, servir aos municípios. Isso significa que a Superintendência de Patrimônio da União, que é quem representa o governo federal como proprietário das praias, poderá ceder essa propriedade, vamos chamar assim, às prefeituras, e as prefeituras passarem a ser responsáveis pela ocupação, pelo licenciamento de atividades, enfim. Eu penso que essa seria uma solução que poderia dar à Prefeitura de Salvador maior autonomia, né, para que a gente avançasse ainda mais do que nós avançamos, como, por exemplo, os kits móveis, aqueles kits móveis que serviram ali para poder criar pelo menos uma oportunidade ali de atividade, de venda de bebida ou de algum serviço nas areias das praias. Mas esse processo ainda não foi concluído. É claro que o prefeito tem exigido de toda a sua equipe que a gente não só crie outras alternativas, como, por exemplo, a implantação de chuveiros em bons trechos da orla. Desde que nós perdemos a oportunidade de ocupar os espaços de areia, nós tivemos que tirar, até mesmo porque estavam muito ruins e precários, aqueles postos de salva-vidas e que tinha ali estrutura de banheiro, de chuveiro. Então a gente já está estudando alternativas de trazer um novo equipamento, como por exemplo chuveiros, que é uma coisa simples, mas essencial para quem está na praia, né? A Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer está trabalhando com um projeto de implantação de novos equipamentos de academias na orla, enfim. Então, estamos trabalhando intensamente para que a gente possa diversificar. A única coisa, para concluir, que eu gostaria muito, era que a Justiça Federal finalizasse o processo. Ou seja, tiraram as barracas, né? A Prefeitura apresentou e foi aprovado e acolhido pela Justiça novos equipamentos, implantamos com responsabilidade, mas até hoje o processo não fechou. Então a gente fica sempre na dúvida daquilo que a gente pode ou não pode fazer. Então, eu acho que esse é um aspecto que incomoda vocês, incomoda todos e incomoda a gente também. Ok. Bom, vamos falar de festas. Essa semana havia uma previsão para o anúncio do Festival da Primavera. Já tem alguma novidade? Já pode adiantar para a gente? Olha, infelizmente, com alguns problemas na agenda, entre outros, o acidente que ocorreu na Baía de Todos os Santos, acabaram adiando o anúncio do Réveillon, que era o objetivo do prefeito de lançar primeiramente, para que a gente pudesse exatamente já estar trabalhando na venda do produto Réveillon, também do ponto de vista turístico. Isso vai ocorrer amanhã, na terça-feira, às 10 horas, lá no Golden Tulip, quando o prefeito fará a apresentação de parte da programação, mudanças que poderão se confirmar amanhã, inclusive da própria localização desse festival que acabou se constituindo o Réveillon de Salvador. Acredito que ele faça logo em seguida também a apresentação do Festival da Primavera, que ocorre agora no final do mês de setembro. Ele ganha essa capilaridade que já ocorreu no último ano. O Festival da Primavera começou concentrado no Rio Vermelho, foi bem, até mesmo porque ali era o objetivo da gente ir criando essa desconcentração dos eventos em vários espaços da cidade, mas acabou ficando pequeno, estendeu para ter eventos na região do Jardim de Alá e por toda a cidade, e vai se repetir esse ano, com uma belíssima programação, muito bem produzida pela Saltur, sob a coordenação de Isaac Edson e toda a equipe da Prefeitura na área de eventos.
Então o Festival da Primavera esse ano vai sair no Jardim Alá. Não, ele continua Rio Vermelho e outros pontos da cidade também. Certo. Já teve no Jardim de Alá, o Jardim de Alá ainda está na fase de conclusão de obras de requalificação, então esse ano não poderá ser utilizado aquele espaço. Certo. Mas terão outros espaços e a gente apresenta logo aí para vocês. Uma atraçãozinha só do Festival da Primavera. Atração é o mais difícil para mim. Porque deixa o prefeito, né? Deixa o prefeito anunciar. Ele quem tem muitas vezes a noção exata do que é que pode ser de diversidade adotada nos eventos. Ele conhece mesmo, ele não só tem essa percepção, mas conhece e ele vai apresentar, eu tenho certeza que vai agradar muito a todos. E o Réveillon desse ano também mudou de lugar, né? Vai para ali para a região onde era o Aeroclube. Por que essa mudança? Ali é um espaço mais aberto, também ficou pequeno lá na Praça Cairu. Como é que foi essa decisão? De fato, 4 anos muito bem sucedidos na região da Praça Cairu, também uma decisão dessa administração do prefeito Assemineto. A gente precisa lembrar que o Réveillon era ali no Farol da Barra, eu como presidente da Saltur pude fazer alguns, era uma noite só, com pouco apelo de evento que pudesse também se estabelecer como evento turístico. Então na Praça Cairu ele cresceu e ficou pequena, a praça ficou pequena. Ali tem um dos cenários mais belos da cidade, todas as imagens e tudo isso. A decisão de mudança é uma decisão muito, mas muito dura, muito difícil. Mas o prefeito percebendo isso, ele que tem uma visão muito apurada, ainda durante o Réveillon de 2016 para 2017, talvez aí no dia 28 ou dia 29, ele me chamou Isaac e Hélio e fez, olha, vocês têm aí uma obrigação e uma missão. Pensem em outro espaço para que a gente possa melhorar ainda mais as condições de infraestrutura, dos serviços, não só para os moradores, mas também para os turistas, e a gente precisa crescer. O Réveillon cresceu, a gente virou precisa referência crescer. No país, né? Então essa mudança tem esse objetivo, entendeu, Juliana? É de melhorar realmente a infraestrutura, sem perder de vista essa relação que nós temos com o mar. É uma festa da virada que se transformou de fato, eu diria, sem dúvida alguma, no maior evento de final de ano do país. Nós estamos falando de um festival de 5 dias, né, de shows. Então, já no Réveillon passado, nós conseguimos obter uma taxa média de ocupação dos hotéis de 95%, né, maior do que ocorreu com a taxa de ocupação durante o último carnaval. Então, o Réveillon passou a ser, de fato, um grande produto da cidade de Salvador que tem projetado a nossa cidade. E o pessoal aqui no Facebook está perguntando sobre novidades do carnaval. Já tem alguma coisa? Tem muita coisa sendo trabalhada. Que pode ser falado, né? Mas é verdade, né? Além da Casa do Carnaval, né? A Casa do Carnaval, eu acho fantástico essa decisão também da administração, do prefeito, de poder fazer com que aquilo que muita gente gostaria de ter feito e ninguém nunca fez, né? Que é exatamente criar um espaço de reverência, de memória do Carnaval, associado a toda a produção e a possibilidade que tem a festa de promover a cidade num espaço que eu tenho dúvida nenhuma de dizer que será o mirante dos mais bonitos, dos mais concorridos da cidade de Salvador. Mas, voltando à festa propriamente dita, o prefeito tem coordenado algumas reuniões. Logo depois da quarta-feira de cinzas, a equipe da Saltur passou a coordenar as ações de análise do carnaval passado e projetar essa festa de 2018. O prefeito já liderou algumas reuniões com artistas, reuniões com empresários, com produtores e reuniões internas também. A gente tem conversado muito, ainda a semana passada, Isaac estava reunido com o Conselho Municipal do Carnaval, e todas essas ideias e vontades de mudanças que serão para melhorar ainda mais a festa, vão ser todas elas referendadas por todas essas instituições, e eu tenho certeza que na sequência do Réveillon, do Festival da Primavera, a gente vai poder aí, através do prefeito, anunciar as mudanças para o Carnaval. Lembrando, Juliana, me permita que nós teremos em outubro também um grande evento, né, que é a Maratona de Salvador, a primeira Maratona de Salvador. No final de semana que a gente vai ter aqui o show do Paul McCartney, um show internacional, vendendo muito, inclusive, para pessoas de fora de Salvador. E com a regata, a Transat Jacques Vabre, que vai entre 12 e 24 de novembro recepcionar esses skippers, esses velejadores, cerca de 60 jornalistas estrangeiros. A gente vai viver também o mês de novembro bastante
inovador na cidade, já estabelecendo um movimento muito interessante para que a gente possa chegar ao final do ano e constatar aquilo que a gente imaginava ocorrer no início do ano. Nós fomos conversar com operadores e agentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a gente começava a perceber que Salvador já estava ali no imaginário das pessoas como destino em expansão, e eu acho que isso vai se confirmar no final do ano com uma boa taxa e uma melhoria, sobretudo, do fluxo de turistas para Salvador em relação a 2016. Tá certo. Então, obrigada, secretário, pelas informações todas. Um bom trabalho aí à frente da Secretaria. Boa sorte nos próximos anos. E obrigada pela sua participação aqui no programa. Olha, eu que agradeço a vocês, não só aqui ao BNews, a toda essa estrutura de comunicação de vocês, ao próprio site, Bocão News, a oportunidade que tenho de trazer informações, dialogar com os seus leitores, os internautas. Vou parar daqui a pouquinho para poder dar uma olhada também nas mensagens. Eu tenho certeza que é sempre uma fonte de nós colhermos boas sugestões, as críticas e avaliar o que era que nós estamos fazendo, mas também apontar para todos aquilo que a gente vem tentando produzir à frente da cultura e do turismo de Salvador. Muito obrigado. Obrigada. E você, internauta, acompanhe essas informações que o secretário deu aqui hoje, que com certeza a gente vai fazer toda a cobertura, e acompanhe outras notícias também no bocãonews.com.br. Obrigada, até mais.